paz do Senhor, amados e queridos irmãos, vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem realizado, pela graça dEle sobre as nossas vidas, pelo amor com cada um de nós, que nós possamos, neste momento tão especial, onde nós reunimos como os filhos, estando em sua casa, para glorificar o seu santo nome, para exaltar a beleza da sua santidade e para nos alimentarmos da sua mesa que está aqui preparada, não somente quando nós comemos, alimentamos o corpo e do sangue, mas quando nós ouvimos, alimentamos a sua palavra, que é vida para as nossas vidas. Que Deus possa ministrar isso na vida de cada um de nós e que nós temos assim a plena convicção, a certeza que nós estamos aqui no melhor lugar, onde Deus vai dar a direção para as nossas vidas e tudo aquilo que nós temos que realizar nessa terra para glorificar e exaltar o seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir comigo a palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 4, versículo 4, capítulo 11 de Eclesiastes. A palavra de Deus nos diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou nunca colherá. Essa é a palavra de Deus. Queridos, Deus, Ele quer que nós, cada um de nós, devemos olhar para Ele, não observando as circunstâncias, o vento nesse versículo, e as nuvens. Isso não está sobre o nosso controle. A circunstância não está sobre o nosso controle, principalmente quando se fala da natureza. E trazendo para as nossas vidas, nós não devemos colocar as circunstâncias acima daquilo que Deus quer que cada um de nós possamos realizar. Deus pede para nós semear e colher. A partir do momento que nós olharmos para aquilo que nós não podemos controlar, nós não iremos fazer. Mas a partir do momento que nós olharmos para Jesus e observar a ordem que Ele nos deu, de semear e colher, sabendo que aquilo que nós não podemos controlar, Deus está no controle. Amém? Então Deus está no controle. Então devemos observar no nosso coração, entender no nosso coração, cada um de nós, que nós devemos fazer aquilo que Ele pediu para que seja feito, e não olhar para as circunstâncias. Amém, queridos? Que a glória do Senhor Jesus Cristo possa inundar o seu coração e fazer com que a nós, cada um de nós como igreja, podemos caminhar naquilo que Deus gosta, fez, realizou para cada um de nós, para que nós possamos ser representantes dele aqui nessa terra. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos orar e agradecer ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Porque quando Ele manda a gente ir, é porque Ele já fez, e Ele está junto com nós para que seja realizado. Pai, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, nesse momento tão especial, Senhor Jesus Cristo, onde nós estamos aqui, seus filhos, sua igreja reunida, para te agradecer, Senhor, pela vida, te agradecer, Senhor, pela misericórdia do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Muitas vezes, Pai, caminhos que tomamos que não te agradam, mas o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, tem nos dado a oportunidade de mais um amanhã
através da sua palavra e da adoração, de realizar esse culto, Pai. Cultuar o seu santo nome, dizer que o Senhor é santo e maravilhoso, e que diante do controle de todas as coisas, Pai, tudo está sobre Ti. O que nós devemos fazer, Pai, é avançar naquilo que foi proposto, no qual o Senhor nos chamou, para, Senhor, dar frutos, e que esse fruto permaneça. Pai, fale conosco, nos ensine. Ó Pai querido, nos dê, Senhor meu Deus, sabedoria e graça, para saber ter nossas escolhas segundo a sua vontade. Ministra em nosso coração, Pai, neste momento, o quebrantamento, a gratidão por estar aqui e poder te adorar, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O quebrantamento para ouvir a sua voz e guardar em nosso coração, para fazermos tudo aquilo que é vontade do Senhor. Pai, queremos te agradecer, te louvar, te adorar o seu santo nome. Obrigado, Pai, por tão grande amor, e que a nossa vida, Pai, seja uma vida de adorador, em espírito e verdade, no qual o Senhor nos chamou. Que nós possamos ser resposta para o mundo, no qual o Senhor tem orado ao Pai, assim como o Senhor orou ao Pai por cada um de nós. Que nós possamos ser essa resposta ao Pai para esse mundo que quer, de uma maneira ou outra, ele quer reconhecer esse Deus vivo que o Senhor colocou em cada criatura a sua imagem e semelhança. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém? Então aplauda Jesus, que Ele é digno. Ele, só Ele. Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Presença
estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar, foi que eu nasci. Pra em mim Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela dádiva celestial derramada em cada coração nesta manhã, meu Pai. Que esta graça alcance a todos, Pai. Que nós sejamos renovados. Que esse poder de nos pôr de pé na Tua presença, Senhor, seja ativado no coração de cada um de nós. Espírito de Deus, traz renovação do entendimento, Senhor. Que venha sobre nós, Senhor, a sabedoria de Deus, para trilharmos os caminhos retos da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a obedecer, a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós nesse tempo, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque tudo é por Ti, Senhor, para Ti, para a Tua glória. Nós estamos aqui, Senhor, com esse entendimento de poder Te adorar, de poder nos prostrar aos Teus pés e dizer que o Senhor reina sobre tudo, reina sobre nós. Tu és o Senhor que tem o controle de todas as coisas, pois tudo está em Tuas mãos, Pai. Nós queremos Te agradecer nesta manhã pela família que está reunida na Tua casa, Senhor, por cada lar aqui representado, por todos que buscam a Tua face, que todos recebam paz, paz que excede o entendimento, Senhor. Que é isso, Pai, que nós precisamos ainda mais, e que a glória do Senhor resplandeça em cada um de nós, nos fortalecendo, Senhor, fazendo com que a nossa vida brilhe na Tua presença. Que cada um, Senhor, seja responsável diante de Ti, Senhor, diante deste compromisso que nós assumimos pela cruz de Cristo, de Te servir, Senhor, de estar aqui, Senhor Jesus, como filhos e como servos que Te adoram, Pai, que Te buscam em espírito e em verdade. Obrigado por este domingo de manhã. Nós já estamos aqui ao redor da mesa do Pai, sabendo que a mesa já está preparada para o nosso alimento, para o nosso sustento ser de bom grado, recebido com ação de graça, com gratidão em nossos corações. Te louvamos, ó Deus, por esta grande e rica oportunidade que o Senhor concede a cada um, em nome de Jesus. Se alguém trouxe uma oferta, pode entregar ao Senhor. Amém, amados? Que a paz esteja com todos.
Nós queremos meditar na palavra de Deus nesta manhã, no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 25 ao 28. Daniel, capítulo 6. Daniel está aqui. A palavra de Deus diz: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. Inclina a sua cabeça por um momento de oração. Que o Espírito do Pai venha renovar o nosso entendimento em uma busca completa daquilo que Deus deseja para todos nós. Senhor, obrigado. Obrigado por esse entendimento que a Tua palavra traz em cada coração, uma paz reveladora, e que nós possamos, ó Deus, receber uma lição, uma direção, através do ensino da Tua palavra, que a gente caminhe em um entendimento pleno de muita paz e de muita sabedoria em Deus, de saber que Tu és tudo para nós. Que a graça do Senhor seja plena sobre todos que ouvem a Tua voz e que recebem em seu coração a instrução para viver plenamente ligados ao trono da graça, para não perder o foco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós pedimos que Teu Espírito, por misericórdia, esteja nos levando, Senhor, esteja quebrando as barreiras dentro de nós, quebrando tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, quebrando, Senhor Jesus, as misérias que ainda se encontram em nossos corações, raiz de amargura, falta de perdão, tantas coisas, Senhor, que ainda nos prejudicam. Mas nós clamamos por misericórdia. Vem nos curar nesta manhã, Senhor. Vem nos restaurar nesta manhã, fazendo com que a gente encontre um coração quebrantado, que o Senhor não resiste, que o Senhor vem e nos abrace, trazendo paz ao nosso entendimento. Obrigado em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos aprender nesta manhã algo muito interessante, amados, que nesse livro de Daniel nos é ensinado, mas nós vamos também percorrer outros que tiveram o mesmo entendimento, que podem nos ensinar sobre o temor de Deus, sobre verdades que nos libertam de nós mesmos e dos homens, porque os homens tentam nos prender de todas as formas. Eu quero deixar claro para você que se a gente tentar agradar os homens, a gente se desvia da verdade que é Cristo, que a palavra de Deus nos traz. Não tente agradar homens em detrimento da palavra de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, versículo 4. O diabo busca adoradores, e os homens bajuladores. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender para não esquecer. O diabo deseja a tua adoração, e os homens desejam que você os bajula. Então são duas classes que nós devemos colocar de lado: o diabo e os homens. Os homens adoram isso, ser bajulado, ser mimado.
E nós vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou então você vai ler ali na tela, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Veja bem aonde nós vamos entrar. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Olha bem a profundidade que Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que trouxe a palavra para a gente, ele vai deixar bem claro isso. Ele disse: gente, eu não agrado os homens, eu não vim para isso. Porque se eu for agradar homens, eu não serei apóstolo, eu não serei servo de Jesus. Então, amados, está na hora da gente desencilhar, está na hora da gente prestar atenção a quem nós estamos agradando. E quando diz agradar a homens, nós temos que prestar atenção, porque muitas vezes tudo que nós fazemos é para nos agradar. Todas as nossas ações, isso eu não me agrado, isso eu não me sinto bem, isso eu não faço, tentando agradar a si mesmo. E se nós estivermos agradando a nós mesmos, somos homens. Nós temos que analisar a quem são as obras que nós praticamos, a quem é direcionada, para quem. Irmãos, é tão profundo isso, que a palavra de Deus em Efésios capítulo 6 vai nos ensinar uma coisa. Acho que a partir do versículo 4 ou 5, vamos entrar aí em Efésios capítulo 6. Acho que é versículos 5 ao 7, 5 ao 8. Olha aí o que Paulo também escrevendo, ele diz assim: vós servos, obedecei vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. O que Paulo está ensinando aí? Olha? Porque, amados, nós temos uma tendência de ser bajuladores de homens, em outras palavras, puxa-saco. Para a gente ficar bem claro aqui, para todo mundo entender. Talvez você vai trabalhar para alguém que te empregou, empregador, e você chega lá naquele trabalho e você quer dar uma de fazer alguma coisa para chamar a atenção, e aquele negócio de, o que a Bíblia está ensinando? Você ir para o teu trabalho como alguém que vai servir a Deus, que vai servir a Cristo. Se você no teu trabalho está servindo a Cristo, você é o melhor funcionário daquela empresa. Você não vai atrapalhar a vida de ninguém ali. Você vai ser alguém que talvez até para os funcionários será um cara chato, mas será alguém que está agradando a Deus, porque bateu o pensamento lá e diz assim: eu vou fazer o melhor aqui, porque eu estou fazendo o melhor para Deus, estou fazendo o melhor para o meu Senhor. E com este pensamento, você será alguém que vai dar frutos naquele lugar, porque você vai estar servindo a Deus. Amados, depois que a gente entende que a nossa vida é uma missão contínua, e que o nosso foco não é a horinha que nós passamos aqui dentro da igreja, que o nosso foco é sempre, é contínuo,
para dar frutos e glória para Deus, então tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos. Se nós entendermos que o nosso trabalho, onde o Senhor nos colocou para trabalhar, é uma missão, é ali que você vai dar frutos. É ali que Cristo será visto. Muitas vezes os nossos patrões não conhecem a Deus, mas Deus coloca um filho naquela empresa. Deus coloca um filho naquele lugar para representá-lo. E muitas vezes nosso testemunho é pior do que os demais. Nosso testemunho é muito ruim. Em vez deles conhecerem a Cristo, conhecem um mau testemunho de alguém que devia brilhar a luz de Cristo, mas não tem foco, é uma luz apagada. E a palavra de Deus é clara: sejais o sal da terra e a luz do mundo. A luz não é para ser apagada, a luz é para estar acesa o tempo todo, porque o mundo está em densas trevas. E se está em trevas, ninguém é doido de apagar a luz na escuridão. Nós precisamos estar com a nossa luz acesa. Isso quer dizer, confiando na palavra, ligado na palavra, centrado na fé, para que continuamente, onde nós estivermos, Cristo seja visto. Então Paulo nesse texto aí está dizendo, olha, o versículo 5, voltando lá: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, que são as pessoas, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Sincero. Versículo 6: não servindo à vista para agradar a homens. Sabe aquele negócio? Se o patrão está presente, faz tudo bem feito, tudo bacana. Saiu, ele faz diferente. Se o chefe está vendo, é um jeito. O chefe saiu, é de outro jeito. Isso não é servo de Cristo. Quem faz isso não é servo de Deus. Não está servindo a Deus e não está representando o reino de Deus. Amém? Esse é o entendimento que vem para nós, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade dos homens, a vontade de Deus, melhor dizendo. Versículo 7: servindo de boa vontade. Irmãos, tem cada um que tem uma má vontade de servir. Sempre ele diz, não, hoje eu não posso, agora não dá. Dá para você ficar aqui, dá o horário, só para ajudar a gente. Não dá. Não coopera em nada. É mal, é ruim. Não tem boa vontade. Ele não tem, sabe, ele não está servindo a Cristo ali. Naquele momento, se ele entender, pode ser o momento que mais vai dar brilho, que mais vai ser enxergado um filho de Deus naquele lugar. Não, mas ele só sabe falar não posso, não dá. É o que mais reclama, é o que mais dá mau testemunho. E quando tem que mandar alguém embora, o primeiro que vai ser mandado é o filho de Deus, aquele que não tem entendimento. Amém, amados? E para os senhores, ele também fala, coloca uma responsabilidade, para que seja tratado com bondade o seu funcionário, o seu servo, aquele que faz um serviço, aquele que trabalha. Se nós temos entendimento de Deus, nós temos que demonstrar bondade àqueles que trabalham conosco. Não é como as pessoas que não têm a Cristo. Mostrar bondade, demonstrar amor, fidelidade, compromisso, sabe, ser fiel nos tratos, responsabilidade dos dois lados, mas principalmente aos servos. Esta palavra vem nos mostrar que se nós entendermos a nossa missão naquele lugar, Deus nos colocou ali exatamente para cumpri-la, este propósito que Ele tem para nós aqui na terra. Então Deus vai usando o teu povo, o povo dele, nos lugares. No lugar que você mora não é por acaso, no lugar que você trabalha não é por acaso. Você ora, Deus abre uma porta, mas é para você ser
um missionário ali, mostrar a glória de Deus naquele lugar. Amados, falando deste homem, Daniel, nós vemos o que ele está passando, o que ele acabou de passar por ser fiel. Vem problema? Vem. Porque o inimigo não gosta da fidelidade. Ele não gosta que nós sejamos honestos. Ele não gosta que nós servimos com alegria. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ainda jovem, diz os historiadores, mais ou menos 17 anos de idade, ele foi escolhido para servir no palácio real. Ele mais 3 colegas, mais 3 amigos, foi escolhido para servir no palácio real. Mas desde o princípio, o temor de Daniel era tão grande, temor a Deus, que quando ele foi escolhido para servir no palácio do rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele assentou no coração, em primeiro lugar, servir a Deus no palácio, servir a Deus no meio de um povo que não servia, de um povo que não conhecia a Deus. E logo de início, ele rejeita, amados, o banquete do rei. Ele é convidado para participar do banquete do rei, para comer das comidas que o rei comia, e ele nega isso. Ele diz: não, eu não vou comer dessas iguarias, porque essas iguarias é apresentada a ídolos, aos deuses do rei Nabucodonosor, e eu assentei no meu coração não me contaminar. E ele conversa então com o chefe dos eunucos ali, aqueles que tomam conta aqueles que trabalham ali como chefe, e diz: olha, eu preciso falar contigo. É o seguinte, eu gostaria de não participar do banquete do rei. Dá pra gente legumes, essas coisas assim, da horta, mas essas iguarias eu queria evitar, porque ele sabia de onde vinham as iguarias, que era consagrada aos ídolos do rei. E ele então, conversando com o chefe ali dos eunucos, ele diz assim: vamos testar 10 dias. Se em 10 dias eu ver que vocês estão bem, que está tudo bem, a gente continua, senão a gente para. E foram então aquela experiência de 10 dias. E quando ele foi falar novamente com o chefe olhou para eles e viu que eles estavam melhores do que os demais que comiam do banquete. Falou: pode continuar então. Então começou por aí, num lugar distante, em um lugar desconhecido, mas Daniel e os seus companheiros foram fiéis a Deus naquele lugar, e não temeram o homem. Esta é a palavra desta manhã: não ter medo dos homens, não ter medo das ameaças. Porque muitas vezes, amados, o que pesa sobre nós são as ameaças. Se você não fizer, você vai ter a resposta. Se você não, então os homens nos ameaçam, para que a gente não faça a vontade de Deus. Então é necessário que cada um de nós tenhamos esse entendimento. A quem tememos? A Deus ou aos homens? Paulo disse: se eu temer os homens, eu não sou servo de Deus. Se eu tiver medo dos homens, se eu sou persuadido pelos homens, como é que eu posso dizer que Deus é o meu Senhor, que Deus é tudo para mim? Amados, isto faz toda a diferença. Então, se você seguir a vida de Daniel, você vai chegar nesse entendimento. A vida de Daniel, a carreira de Daniel ali na Babilônia foi assim, ó, só subindo, só crescendo, porque em tempo nenhum ele temeu o rei, em tempo nenhum ele teve medo do rei. Ele respeitou todos os reis, ele tratou todos os reis com educação e com fineza, mas ele não obedeceu nenhum deles naquilo que era contra Deus.
Vocês estão entendendo, amados? Naquilo que era contra a palavra. Lembra do capítulo 4 de Daniel, quando o rei constrói a estátua de ouro, e eles então são conduzidos, eles não, a nação inteira, as nações todas estavam presentes naquela festa de inauguração da grande estátua de 30 metros de altura de ouro, mostrando o poder do rei Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra. Estava lá para ser adorado, na verdade para ser bajulado. Ele queria que o povo bajulasse, ele queria que as nações bajulassem. Então ele trouxe todas as bandas de música, colocou ali diante da estátua de ouro e disse: olha, quando a banda tocar, todo mundo precisa prostrar, se prostrar e adorar a estátua, a minha imagem. E isso foi feito. A banda tocou e as nações se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Somente 4 homens ficaram de pé. E quando todo mundo está ajoelhado e poucos de pé, dá para contar, né? E o rei olhou e disse: olha, tem uns meninos ali que não se prostraram. Aí foram até eles e disse: traga eles aqui. E eles foram trazidos na presença do rei. Imagine uma situação dessa. Por que vocês não se prostraram quando a música tocou? Quando a banda tocou? É o seguinte, seu rei, não é por ser mal educado, não é porque a gente é melhor do que ninguém, mas acontece o seguinte, eu vou falar uma coisa para o senhor: a gente só se prostra diante de Deus, a gente só se ajoelha diante dele, a gente não se ajoelha diante de homens. O senhor é homem, o senhor não é Deus, tem um Deus acima do senhor. E o rei ficou irado demais, ficou branco, ficou pálido. Esse negócio é esse? Não tem um homem até hoje que não me obedeceu. Todo que eu falo obedece. Como vocês estão assim? Achando o quê? O que vocês pensam? Ó rei, é o seguinte: o nosso Deus a quem servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Porque o rei ameaçou eles em lançá-los na fornalha de fogo ardente. E o rei irado disse: aquece 7 vezes mais. E o fogo foi aquecido. Senhor, se o Senhor quiser, faz a tua vontade. Mas se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas se Ele não quiser, seja feita a tua vontade, rei. Porque nós não adoramos outro Deus, nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Porque servindo a homens, servindo a Deus, melhor dizendo, a gente consegue ter um relacionamento bom com os homens. Se a gente servir a Deus, o nosso relacionamento com as pessoas é o melhor. Quando nós servimos a Deus, nós temos temor de Deus, nós amamos o nosso irmão, amamos o nosso próximo, mesmo que ele seja nosso inimigo. E nós vemos ali que a voz daqueles meninos, daqueles garotos, é uma voz de amor para o rei. Mas o rei, enfurecido, aquece a fornalha e diz: amarra eles, vamos lançar lá no fogo. E aqueles soldados fortes do exército do rei da Babilônia vai lá e pega aqueles meninos carregando e vai para lançar na fornalha. E o fogo está tão quente, mas tão quente, que aqueles soldados caem mortos só pela temperatura da boca do forno. Eles morrem ao chegar na porta do forno, aqueles soldados que estão ali lançando os meninos no fogo. Mas eles caem no fogo. E o rei olha do lugar que ele está e vê que eles estão andando no fogo, que eles estão caminhando no fogo. E ele fica mais enfurecido ainda, assim, assustado também.
de olhar que a roupa deles não queima, e que os cordões que estavam amarrando ele, as cordas que estavam amarradas, se queimou. Eles estavam livres no fogo, caminhando no fogo, sem fazer nenhum dano contra a vida deles. E o rei olha e diz assim: peraí, não foi 3 homens que nós lançamos no fogo? Aí alguém diz: sim, Senhor, foi 3. Ele falou: mas tem 4 lá. Tem 4 lá. Irmãos, quando nós tememos a Deus, Deus está presente. E ele disse assim: e a fisionomia do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Jesus estava lá. E eles não foram queimados, e eles não tiveram. Aí o rei se apressou e disse: tira eles de lá, tira eles. E eles foram tirados. E o rei, conversando com eles ali, o rei olhou e falou: mas nem cheiro de fumaça tem neles, não tem cheiro de queimado, não tem nada. E o rei ficou muito temeroso, e temeu demais, e fez um decreto naquele dia, dizendo: que todos no meu reino temam o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E naquele momento então foi feito um decreto. O que eles fizeram, amados? Quando nós tememos a Deus, Deus é glorificado. Quando nós tememos a Deus, Deus é honrado no meio do povo. Mas quando nós temos medo dos homens, Deus é envergonhado. Deus é envergonhado. A gente não tem coragem de dizer: o Senhor é o Deus da minha vida, Ele cuida de mim, Ele me dará o que eu preciso, corpo, alma e espírito, tudo é dele. Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Deus será honrado quando você age dessa forma. Amém, amados? Então Daniel e seus amigos foram provados, porque a gente é provado quando a gente teme a Deus, é ou não é? Somos provados. Vem a prova, mas a prova é para saber se nós vamos dar testemunho diante dos homens, ou se de medo dos homens a gente nega. Estamos chegando a um tempo difícil, meus queridos, em que a nossa fé será colocada em prova, mais ainda do que já foi, mais ainda do que já passamos. E é necessário que o nosso temor esteja em Deus, que o nosso temor seja do Senhor, para que nós não venhamos a negar. Então, quando nós lemos o texto que nós lemos nesta manhã, capítulo 6 de Daniel, do versículo 25, nós vamos ver agora outro rei, que agora ocupou o lugar de Nabucodonosor, um outro rei, chamado Dário. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará para sempre. Olha bem o que o rei está fazendo, no decreto do rei, o que ele escreveu. Por que o rei está fazendo esse decreto? Porque foi feito um decreto no reino, persuadido por maus elementos, por maus governos, por maus governadores, que queriam de alguma forma prejudicar Daniel. Que Daniel era um dos príncipes do rei. Daniel agora numa certa idade, ele é príncipe do rei, no reino de Dário. Tem 120 governadores no reino, e 3 príncipes. E desses 3 príncipes, Daniel é o principal. Todos os governadores e até os 2 príncipes precisavam prestar conta para Daniel de tudo que faziam no reino. Daniel era o principal. Depois do rei, era o Daniel que comandava tudo no reino da Pérsia. E aqueles governadores, aqueles príncipes, com inveja, falando assim: o cara nem da nação é, ele é um estrangeiro, ele é de Israel, o cara vem aqui e domina tudo, o cara vem aqui, o rei coloca ele como príncipe. Isso não pode, vamos derrubar ele. E começou uma luta para derrubá-lo. Começou
Aí o que eles fizeram? Chegaram no rei com astúcia e disseram assim: olha, rei, nós temos um plano aqui, é o seguinte: o senhor é excelente, os homens gostam de bajulação, escuta aí. O senhor não tem outro rei igual ao senhor, o senhor é maravilhoso, o senhor é um cara, olha, a gente ama o senhor, e a gente assim está com o coração tão amoroso pelo senhor, que a gente queria até fazer um decreto aqui, uma lei, que durante 30 dias ninguém adorasse outra pessoa a não ser o senhor. Mas ninguém no reino, todo mundo tinha que adorar o senhor durante 30 dias, só 30 dias, rei. Só para o senhor ver como que as pessoas gostam do senhor. O senhor é um excelente, aquela bajulação, aquela conversa, sabe? Que os homens sabem como fazer quando quer as coisas. Que as pessoas sabem como bajular alguém para tirar um proveito. E eles bajularam o rei, ficaram lá numa reunião, 3 horas de reunião, e pá, e um bajula daqui, outro bajula dali, e pá, ó rei, o senhor merece ser um Deus, pelo menos durante 30 dias, que ninguém ore, que ninguém fale, a não ser com o senhor. E o rei disse: tudo bem, vamos fazer então. E o rei pega e assina, eles trouxeram a lei pronta já, tudo escrito já, tudo feitinho, só faltava o rei assinar. Eles tinham pressa. Então o rei vai lá e assina o decreto. E quando o rei dos medos e persas faz uma assinatura, não pode revogar. Mas o que eles queriam na verdade era pegar Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia a Deus. Ele abria no seu quarto, tinha janelas abertas para o lado de Jerusalém, e ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E ele disse: agora nós pega ele, porque não pode orar a outro Deus durante 30 dias, somente ao rei. E quando Daniel soube da escritura, quando ele leu o decreto, ele não mudou a rotina. Ele leu o decreto e continuou do mesmo jeito, temendo a Deus e servindo ao rei, sem nenhum problema. E quando de manhã Daniel levantava da cama e já abria a janela para o lado de Jerusalém e orava, agradecendo a Deus. Na hora do almoço ele vinha almoçar e tal, ele abria a janela para Jerusalém e orava novamente. À noite, quando ele voltava para casa, ele abria lá a janela e orava novamente. E os caras estão lá, os 120 governadores, parece que não tinha nada o que fazer a não ser derrubar o Daniel. Acho que vocês conhecem a história já, parece que nos nossos dias tem alguém assim, né? Querendo derrubar, faz de tudo para derrubar, e querendo de alguma maneira colocar por terra o homem que Deus levantou. Mas Daniel temia ao Senhor. E no meio do dia, quando ele está lá orando, chegam todos eles e cercam a casa. Te peguei, te pegamos. Você está orando a Deus e não ao rei. E ele foi levado na presença do rei Dário. E na presença do rei Dário eles falaram: ó rei, não foi que o senhor assinou um decreto para ninguém orar a Deus nenhum? Nós pegamos isso aqui, ó. Estava lá no quarto dele orando, escondido. Mas não era escondido, ele orava lá mesmo. Ele fazia a oração dele naquele lugar. E agora, segundo o decreto que está determinado, ele vai ter que ser lançado na cova dos leões. E o rei disse: não pode ser. O rei amava Daniel. Ele era a pessoa que o rei confiava. Tanto é que ele era quem era. E o rei lutou a noite toda para poder defender Daniel, e não conseguiu, por causa da lei dos medos e dos persas que estava assinada. E no outro dia de manhã, o rei conversa com Daniel e diz: Daniel, filho, eu fiz de tudo para te salvar, mas eu não consegui. Mesmo sendo rei, eu não consegui. Eu vou ter que cumprir o que está escrito aí. Você vai ser lançado na cova dos leões. Que o Deus que você teme ele continuamente, o rei diz, possa te livrar, possa livrar você, Daniel.
porque eu não consegui. Então Daniel é levado à cova dos leões e lançado lá no entardecer, e o rei volta para casa e não consegue dormir. O rei está inconsolável, nada, ele não quer que ninguém toque para ele música naquela noite, ele não quer dançarina, ele não quer ninguém. Ele está muito triste, ele está muito angustiado, porque o seu amigo Daniel foi lançado na cova dos leões. Então naquele momento ele passa a noite acordado, ele passa a noite sem dormir, e ele não vê o tempo do sol raiar, porque no decreto era uma noite toda, era um período de 12 horas, quem sabe, que tinha que permanecer lá. Ninguém poderia mais chegar naquela pedra antes desse tempo. Aquela pedra que era selada ali, ninguém podia se aproximar. E de manhã, o rei, com ansiedade, ele vai à porta da cova e grita lá de fora: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, você está aí, meu filho? E Daniel responde: sim, estou bem. O Deus que eu sirvo veio aqui essa noite e fechou a boca dos leões para que eles não me fizessem mal. Aleluia. Como é bom temer a Deus, servir a Deus, saber que Ele não vai falhar, saber que Ele não vai deixar a gente. E na porta da cova estava aqueles 120 governadores e aqueles 2 príncipes, que eram 3 com Daniel. E o rei olhou assim, viu aquela turma toda, falou assim: vamos fazer um negócio? Lança eles lá dentro. E lançou aqueles 120 governadores dentro da cova. A Bíblia diz que não deu tempo deles caírem no solo, porque os leões estraçalhou todos. O temor a Deus nos coloca em uma posição, não nossa, mas na posição de Deus. O temor a Deus mostra a glória de Deus em todo lugar. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então agora esse decreto está sendo assinado exatamente por causa disso. Da minha parte, agora o rei está com o Daniel, salvo já, e ele está escrevendo assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O rei agora não está falando que é ele está colocando Deus no lugar dele. Não sou eu, gente, eu sou o rei de toda a terra, porque ele era um rei de toda a terra na época. Ele diz: mas não é perante mim, é perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Veja o seguinte, olha aí, ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Quem está escrevendo isso é o rei, uma pessoa que não acreditava em Deus, e agora olha o que está saindo da boca dele, porque teve um homem lá que temeu a Deus, teve um homem que não teve medo dos homens, mas temeu ao Senhor. Sabe, amados, quando nós tememos a Deus, a gente faz como Pedro, a gente nega Jesus diante de coisas simples. Quando a gente não teme, quando Jesus estava sendo crucificado, estava sendo levado para a prisão, melhor dizendo, Pedro está lá entre as pessoas do sumo sacerdote, e eles perguntam: você é um deles? Ele diz: não sou não. Ele vai aquecer lá na fogueira deles, e a criada pergunta assim: você é um deles? E ele diz: não conheço esse cara não. E praguejou: não conheço. E por 3 vezes Pedro negou que não conhecia Jesus, de coisas simples, pessoas humildes, mas ele estava negando diante dos homens, diante das pessoas.
Ele disse: eu não conheço. Ficou bravo todas as vezes que alguém dizia que ele era um deles. Ele negou. E esse tipo, amados, não serve para o reino de Deus. Deus não quer que a gente seja Pedro nessa situação aqui. O que Jesus fez? Depois que ele ressuscitou, ele veio restaurar Pedro. No capítulo 21 de João, começa a restauração. E qual que é a restauração? A pergunta é: Pedro, você me ama? Porque isso vai pesar no nosso entendimento do amor que nós temos por Deus. Se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós não teremos medo dos homens, e nós não vamos ser bajuladores de homens, mas vamos ser sinceros e honestos. Vamos tratar com o devido respeito, sem bajular ninguém e sem adorar ninguém, a não ser o Deus dos céus. Pedro, você me ama? Note bem, amados, que Jesus não está perguntando se Pedro ama as ovelhas, porque a resposta de Jesus é, toda vez que ele pergunta: Pedro, você me ama? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, cuida delas. Pedro, você me ama? Por 3 vezes Jesus fez a mesma pergunta: você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Porque quando o nosso amor é enraizado em Deus, a gente consegue amar o que Deus amou. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu amo a Deus, eu consigo amar a pior criatura que existe debaixo do sol, o mais ruim, o mais imperfeito, aquele que não diz nada, que não faz nada de bom. Eu consigo amá-lo, porque eu amo, na verdade, a Cristo. Porque na verdade o amor maior é em Deus. E quando o meu amor está enraizado no amor de Cristo, eu tenho paciência com as pessoas, eu tenho amor pelas pessoas, por pior que seja. Então nosso entendimento, amados, é levar as pessoas a amar a Cristo. Porque se aquele bandido amar a Cristo, ele vai amar as pessoas. Se aquele que é um malfeitor hoje, se ele conseguir amar a Cristo, ele vai amar as pessoas. Mas sabe por que isso acontece pouco nos dias de hoje? Porque nós temos medo, nós temos temor dos homens. O nosso temor não é para Deus, é para as pessoas. O que ele está pensando? O que ele vai pensar de mim? A gente fica preocupado com as pessoas, em vez de ficar preocupado com o que Deus está pensando ao nosso respeito. A gente fica pensando assim: se eu fizer isso, se eu agir assim, o que vão falar de mim? Vai falar que eu sou doido. Não é assim? A nossa preocupação é com o outro, quando a nossa preocupação principal tinha que ser com Ele. Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, não a vontade dos homens. Não é o que os homens querem que eu faça, mas é o que o Senhor diz na Tua palavra que eu devo fazer e ser. E quando eu sou a imagem de Deus, a semelhança de Cristo, é porque eu recebi dele uma nova criação, é porque eu recebi dele um novo entendimento. A minha mente mudou, a minha mente foi transformada para amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento: ame a Deus sobre tudo, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse entendimento, amados, de maturidade no meu coração, eu não temo nada, eu não tenho medo de nada. Não é a morte. Paulo disse assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem separa você? A morte, a nudez, a fome, a espada. Quem nos separará deste amor? Ninguém. Ninguém pode nos separar. Não é os homens, não é o diabo querendo a tua adoração que vai te separar. Não,
Não adore Satanás. Amados, isso é uma coisa muito perigosa nos dias de hoje. Quantas vezes o Espírito Santo está nos incomodando, sabe? Para a gente orar, para a gente buscar a presença dEle. E sabe o que a gente está fazendo? Está lá nas redes sociais, discutindo, falando mal. Está lá nas redes, perdendo um tempo da vida. Não estou falando que você não pode entrar, irmãos, eu não sou contra isso, mas eu sou contra o tempo perdido, que a gente passa sem ouvir uma palavra, só bobagem inútil, adorando Satanás, fazendo o que ele quer. Eu não adoro Satanás. Adora sim, adora, porque se perde tempo em coisas inúteis, vazias, está fazendo o que ele quer. Qual foi a oferta dele para Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não foi? Tudo isso o quê? Que o mundo produz. Você quer o mundo, filho? Você quer as coisas do mundo? Você quer os prazeres da carne? Tudo isso? Então tudo bem, então me adora. Aí então ele vem fazendo troca com a gente até hoje. A gente começa lá, entra na rede social e quando vê, passou 2, 3 horas, não foi produzido nada, não teve edificação de nada, o coração está angustiado, o coração está vazio, mas não percebeu que ele não adorou naquele momento, não percebeu que ele perdeu tempo e não aprendeu nada de bom. Pelo contrário, saiu de lá ainda com o coração azedo, de tanto falar asneira. Irmãos, é preciso prestar atenção no que estamos fazendo com o nosso tempo. Não estou dizendo que você não tem, que você não precisa fazer, eu mesmo faço, mas tem que ter limite. Você tem que ter limite naquilo que você faz, porque senão você está adorando. Ele está pedindo adoração, ele pede adoração. Então não adore Satanás, não adore o diabo, e não bajule homens para conseguir alguma coisa. Não bajule, sabe? Não bajule ninguém. Sirva a Deus. Sirva a Deus com o coração inteiro. Sirva a Deus da melhor maneira possível naquele lugar que você está, e Deus abrirá as portas para você entrar. Quem abre a porta e quem fecha a porta é Ele. Amém, amados? A porta que eu abro ninguém fecha, mas a que eu fecho também ninguém abre. Esta é a palavra de Deus para nós. Se você amar a Deus sobre tudo, creia, não terá porta fechada para você. O Senhor abrirá e fará com que você seja mais que vencedor, porque Ele te amou, e pelo amor dele é que nós estamos aqui. Então, encerrando, eu só digo isso para você: não tema os homens. Encerrando, eu quero ler com Pedro, 1 Pedro 2, 22 ao 24, só para a gente encerrar. É o mesmo que Jesus falou com ele sobre o amor. Pedro, 1 Pedro 2, 22. Falando sobre Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o ensino do Cristo para nós. Ele não injuriava, ele não falava mal, ele entregava tudo a Deus. Então, quando você está sendo maltratado, entregue a Deus. Não brigue não, entregue a Deus. Faça como Jesus. Não faça justiça própria. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Jesus entregava ao Pai e confiava nele. Ele é o nosso exemplo, amém, amados? A gente encerra porque Daniel foi um grande homem que nos ensinou muitas coisas. Pedro aprendeu e agora ele está falando a quem ele imita, imitando Cristo. É assim que nós seremos mais que vencedores. Vamos colocar de pé.
seja imitador de Deus como filho amado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar, entregando em Tuas mãos, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, é para o Teu louvor. Nós não vamos adorar a homens, nós não vamos adorar Satanás, através de atitudes enganadoras que eles nos oferecem, Pai. Dai-nos condições de Te amar, Senhor, de Te buscar, Senhor, de entregar a Ti tudo que somos, tudo que temos, e confiar no Teu amor diariamente. Que a Tua palavra, Senhor, nesta manhã, é um ensino que nós precisamos aprender, para que nós não venhamos ter medo do que o homem pode fazer contra nós, mas que o nosso coração esteja voltado inteiramente para a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor. Assim como esses exemplos de Daniel e os seus companheiros, que venceram aquela batalha, através de uma fé e do temor a Deus. Coloca temor em nosso coração, meu Pai. Coloca temor no coração dos nossos jovens, das nossas crianças. Que esta geração seja a geração que entenda e que compreenda que temer a Deus é melhor do que temer os homens, que servir a Deus é melhor do que servir a homens, mas que nós possamos, ó Deus, fazer como servos que foram escolhidos para servir a Ti nesse tempo. Que nós possamos, ó Deus, nos render ao Teu amor, e que esta graça cobre cada um de nós nesse temor maravilhoso do Teu Espírito Santo. Senhor, nós oramos pelos que estão doentes, pelos que estão aflitos, necessitados, pelos que precisam de uma porta aberta. Que o Senhor, na sua infinita graça, venha tocar agora, Pai. Toca na Tua filha, no Teu filho, e que todos nós recebamos a pureza do Teu Espírito Santo, para melhorarmos como filhos amados. Aleluia, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aleluia.
Santo. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por nos encorajar a temer Jesus, a temer a tua palavra, a ter temor de Deus sobre tudo, a não temer a morte, nem anjos, nem principados, mas temer o Senhor, temer ao Senhor sobre tudo e sobre todos. Maior é Deus, maior é o nosso Deus que se assenta no trono. Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus que salva, cura, Ele é o Deus que tem o poder nos céus e na terra. Senhor, que o nosso temor seja para Ti nesta manhã, que o nosso temor nos cura, Pai, restaura, enche do Teu Espírito, para que nós sejamos mais e muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podemos acertar. Glória a Deus. Vou convidar a irmã Janaína e o presbítero Nilson, que vai estar falando sobre a Igreja da Criança. Nós estamos se aproximando do final de ano e temos algo a ser feito, temos algo para fazer. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, né? Uma palavra abençoada, né, nas nossas vidas. Podemos receber não somente aos domingos, mas toda manhã. Deus nos abençoa com uma palavra maravilhosa vinda do nosso pastor. E também temos a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso, né? Que possamos também ter desejo no nosso coração de podermos doar um pouco mais de nós também na vida daqueles que não conhecem, né? E é nesse momento que Deus, todo final de ano, nos dá a oportunidade de abençoar a vida deles com algo material, né? Sempre uma troca de roupa, né? Uma camisetinha, um shortinho ou um vestidinho para uma menina, e um brinquedo, né? Também na vida deles, um calçado. Todo final de ano Deus nos dá essa oportunidade para essa igreja abençoar a vida daquelas crianças que estão ali com a gente no João Paulo, na Igreja da Criança. Durante esses 2 anos, desses 2 últimos anos com a pandemia, mesmo assim, toda segunda-feira temos ali, em média, 60 crianças sendo abençoadas com a palavra de Deus. E Deus tem usado essa igreja, Deus nos escolheu. Nós fomos escolhidos, nós fomos abençoados primeiro, antes deles serem abençoados. Ali no nosso grupo, que temos poucas pessoas aqui hoje, né, sim, que faz parte desse grupo, tem uma parte que vem à noite. Nós somos abençoados toda segunda, visivelmente, né, que a gente possa ver e presenciar com os nossos olhos. Nós somos muito abençoados, nós recebemos muito daquelas crianças. E todos os dias a gente é abençoado, porque Deus nos abençoa todos os dias também, quando lembramos daquelas crianças. E esse ano não somente a gente pede para vocês que puderem doar essa troca de roupa, esse calçado, esse brinquedo para uma daquelas crianças, mas que também vocês peguem esse nome, guardem com vocês o ano todo, orem por essa criança, ora pela família dela, né? Ora para que através dessa vida ele seja um pequeno missionário naquele lugar, onde vemos todos os dias drogas ilícitas até, muito expostas ali, famílias totalmente destruídas, crianças que só veem o que não é para uma criança ver. Então, essa é agora chegou a hora da nossa oportunidade
mais uma vez, mais um ano, de abençoar a vida de cada uma daquelas crianças. Então, aquele que quiserem adotar, puderem adotar uma dessas crianças, fala comigo. Eu vou estar em todos os cultos de domingo. A gente tem um prazo curto aí, que no início de dezembro a gente quer estar já passando para essas crianças, né, esses presentes. Procura a nós, ou o pastor Wagner, a Vanessa também, e à noite sempre a Daniela e o Rogério, né, eles estão aqui. Passa o nome para nós vamos mandar a numeração no seu WhatsApp para ficar mais confortável para vocês também. Nós vamos passar o nome da criança, a numeração de roupa, de calçado, tudo certinho para vocês. Tá bom? E quem quiser participar, o ano que vem, se Deus quiser, vamos participar mais ativos ainda. Vamos poder estar mais presencial na vida dessas crianças. Quem puder, ali a gente está precisando de muitos trabalhadores para essa obra maravilhosa que Deus tem preparado para as nossas vidas ali. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Reforçando só, há uma preocupação, não só minha, da Jana, com a Cris, com o pastor Wagner, e todos quantos, a Vanessa, todos quantos fazem parte desse projeto, estamos ali, o Tiago, todos, de mostrar Jesus. A nossa única situação, assim como a palavra foi dita, mencionada, a nossa preocupação é que eles conheçam Jesus, porque conhecendo Jesus, nós sabemos que nós temos tudo. E se aquelas crianças conhecerem a Jesus, as vidas delas serão transformadas. Então é através da oração, da intercessão. Por isso que nós esse ano, graças a Deus, Deus nos deu esse direcionamento, para que não apenas entregue, mas que entregue a Deus. Porque muitas vezes a gente busca a Deus pelas coisas, e nós vamos usar das coisas para levar eles até Deus. Então que nós possamos, que Deus possa nos dar a estratégia, nos dar sabedoria, graça, juntamente com toda a igreja, para que são 60 crianças, são 60 vidas, participe, né? Que esse número aumente, que estenda cada vez mais essa obra, porque nós sabemos que essa geração ela vai ter que estar bem fundamentada em Jesus, como assim Daniel teve ali uma situação de sim ou não, é a morte ou vida, e essas crianças possam escolher a vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor, independente daquilo que vai acontecer. Amém? Então a gente conta com toda a igreja, e a gente pede para o pastor Wagner fazer essa oração para esse projeto, para todas as coisas que vão estar acontecendo com essa nova etapa ali na Igreja da Criança, que Deus vai nos abençoar toda a igreja. Então façam isso, queridos. Quando você for orar para a sua família, faça com que essa família também, essa vida, essa criança, seja também participante do reino de Deus. Assim como a gente ora para o irmão, a irmã, neto, inclua ela. Esse nominho que você vai dar o presente, mas o presente maior é colocar ela diante de Deus. Pastor, amada igreja, convido a igreja a se colocar de pé. Nesse momento nós possamos colocar os nossos corações que já estão na presença do Senhor e jamais sairão da presença do Senhor se nós adorarmos esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso. E eu creio verdadeiramente que Ele tem sido isso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque nesta manhã somos privilegiados, porque tivemos a liberdade de te adorar, de te exaltar e te glorificar, e de render os nossos corações ao Senhor e colocar tudo na presença do Senhor. E não será diferente, Senhor, nesta manhã nós colocamos a igreja da criança nas tuas mãos. Nós colocamos 60 crianças que estão sendo assistidas, mesmo numa situação de dificuldade,
O Senhor tem nos abençoado, tem nos dado o refrigério que precisamos, tem nos dado a paz que nós precisamos, tem nos dado o direcionamento que precisamos, Senhor. Para conduzir a tua igreja, Senhor. Santo e poderoso Deus, que os nossos nomes sejam esquecidos, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, no meio daquelas crianças, Santo e poderoso Deus, porque elas já conhecem o pior, e que sejamos ali todas as segundas-feiras, Senhor, para levar o teu melhor, levar a tua palavra, levar o teu testemunho daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, porque nós vivíamos numa escuridão e o Senhor nos resgatou. Que tenhamos a coragem e a ousadia de poder levar a luz para essas crianças também, Senhor. E assim como o Senhor transformou as nossas vidas, que as vidas daquelas crianças sejam transformadas, e que elas sejam os principais instrumentos do Senhor no meio da sua família, junto com seus pais, com as suas mães, com os seus responsáveis. Mas, Pai, que continuamos firmes na oração, para que os corações dessas crianças sejam blindadas, para que nenhum mal seja sobre a vida delas, Senhor. E a tua igreja ora e clama por essas crianças, Santo e poderoso Deus, que o Senhor venha a proteger, a cuidar, a livrar de todo o mal, Senhor. E que nós possamos ser, sim, Santo e poderoso Deus, fiel ao Senhor, e quando estivermos lá, independente da circunstância, independente dos riscos que estivermos passando ali, nós sejamos firmes e fortes, não para que sejamos reconhecidos, mas que o nome de Jesus seja estabelecido naquele lugar. E é isso que nós te pedimos, Santo e poderoso Deus: ousadia, intrepidez, que sejamos constantes ali, Senhor, porque é isso que vai fazer a diferença na vida dessas crianças. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Amados, Deus abençoe vocês. Um ótimo dia na presença de Deus. Continue firme. E Deus coloca em cada coração para você fazer aquilo que você pode fazer. Então Deus abençoe vocês e que isso seja realizado para a glória e para a honra do nome de Jesus. Deus abençoe.